Sucesso e limitações. Qual deles vence? Mas para falar sobre esse assunto, eu vou trazer ele de uma outra forma. Eu vou contar um fato da minha vida, e ao falar desse fato da minha vida, talvez ele encontre conexão com a sua história, com a sua vida. Eu tinha mais ou menos 15 anos quando meu pai me desafiou para eu entrar numa escola técnica federal. Quem conhece um pouco do Brasil, aqui está na França, tem um contexto diferente. Mas eu lembro que naquela época, passar para uma escola técnica federal era muito mais difícil que fazer um vestibular para a universidade pública. Naquela época, eram poucas universidades, e as melhores universidades eram as públicas. E passar para a escola técnica federal tinha um nível de exigência muito elevado. Inclusive, nós fazíamos cursos preparatórios para poder entrar numa escola técnica. E eu fui desafiado pelo meu pai para entrar na escola técnica e entrei num curso. E quando eu entrei nesse curso, o professor chegou, deu uma aula maravilhosa. Eu fiquei estupefato com aquela aula, mas descobri, depois daquela aula, que eu era, por mais que eu tivesse sido o primeiro aluno na minha turma, eu era muito fraco. Eu tinha um déficit muito grande de conhecimento para fazer frente àquele desafio. E tinha uns amigos, colegas de turma, que eu logo me enturmei com eles. Um deles era um japonês e uma outra menina. E nós montamos um grupo de estudos e eu fui pedir ajuda para eles. E eu comecei a estudar com eles. E eu descobri que eu tinha uma grande limitação. O que me levou ao sucesso ao final daquele ano foi exatamente o meu empenho em lutar contra aquelas limitações. Sucesso tem uma íntima relação com as nossas limitações. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Sucesso tem íntima relação com as nossas limitações. Tá? Eu, olhando por esse assunto, tem um livro que eu amei, uma exposição, que ele chama sobre as 5 leis das limitações. E essa é a base que eu queria conversar com vocês hoje. Você tem consciência de quais são as suas limitações? Queria que você escrevesse para mim. Você tem consciência de quais são as suas limitações? Escreve aí para mim. Quais são as limitações que você acredita que você tem, ou que você tem consciência que elas existem? Que a primeira coisa muito importante para falar sobre sucesso é encarar limitações, enxergar limitações e olhar a questão de como eu encaro, como você encara as suas limitações. Qual é a forma como você trata com essas limitações? Antes de entrar especificamente em limitações, Matheus Pimentel, quanto tempo eu não vejo você, Matheus? Você está nos Estados Unidos, né, Matheus? Quantos anos, cara, que eu não te vejo? Que bom ver você aqui conosco. Então, vamos falar o seguinte. As pessoas confundem sucesso. Elas acreditam que sucesso é o resultado. E na realidade não. Sucesso, o resultado são evidências do sucesso. Sucesso, na realidade, é como você encara as suas limitações. Pessoas que superam limitações constroem uma trajetória de sucesso. Dentro do contexto da liderança, e eu estou falando da liderança em nível empresarial, a liderança no contexto profissional, a liderança no contexto eclesiástico, como pastor, como líder, ou como líder de uma organização, você só pode falar em sucesso se você tiver uma noção muito clara de como você encara as suas limitações. Olha o que diz esse material que eu trouxe para vocês aqui hoje sobre as 5 leis das limitações. A primeira lei da limitação. Todos nós temos limitações. Preste atenção nesse ponto, ó. Todos nós temos limitações. Seja bem-vinda, que bom estar com você conosco.
Olha, gente, eu estou expondo e talvez eu não esteja falando o tempo todo das pessoas que estão chegando, mas vocês são muito bem-vindos, tá bom? Ah, que legal. Deus abençoe você. Que bom. Olha só. Então, a primeira lei da limitação. Todos nós temos limitações. Você tem limitação. O gerente, o gestor ou líder que não consegue ver suas limitações, ele tem uma sobrevida curta. Tá? O empresário que não olha para suas limitações tem sobrevida curta. A realidade é que quando você encara as suas limitações, entende que todos nós temos limitações, você começa a entrar na trilha do sucesso. A trilha do sucesso, ela é definida, primeira coisa, com nível de consciência acerca das suas limitações. Tá? Então, todos nós temos limitações. Porque limitação faz parte do ser humano. O ser humano é um ser que tem algumas limitações. Todo mundo nasce com uma limitação. Algumas são mais prejudiciais que outras. Perceba que nem todos temos todas as limitações, tá? E as que temos, algumas são mais prejudiciais de outras. Por isso que as limitações precisam ser categorizadas. Existem 3 categorias de limitações que eu queria passar para vocês aqui. A primeira categoria são as limitações inconsequentes. Eu até pedi para você escrever. Você sabe quais são as suas limitações? Presta atenção. Existem limitações que são inconsequentes. Significa o quê? Não faz muita diferença na sua vida diária. Você tem aquela limitação, mas o fato de ter não significa que ela traz um grande impacto nos seus resultados. Por exemplo, ser alto ou baixo para ser líder faz diferença? Não. Ser branco ou preto não faz diferença. Ser magro, ser gordo, não faz. É lógico, ter saúde faz. Eu não estou entrando no aspecto da saúde, mas estou falando assim, olhando o aspecto geral. O que faz diferença da limitação, na realidade, é quando você começa a olhar as outras categorias. Por exemplo, existem limitações que a gente chama de delegáveis. O que é uma limitação delegável? A limitação delegável é aquela que elas são potencialmente graves, tá? Mas você pode ter a solução dessa limitação à medida que você se associa a uma outra pessoa. Você coloca alguma pessoa para cuidar. Por exemplo, existem pessoas que são, especialmente empresários, normalmente são muito bons em tomar decisões, fazer negócio. Mas se não tiver uma pessoa com um pouco mais analítica, que olhe com mais detalhe, que olha, avalie com um pouco mais de cuidado a coisa, é possível que as decisões sejam precipitadas e até traga resultados ruins. Seja bem-vindo, Vivi. Então, é importante que nós possamos compartilhar essas limitações com outra pessoa e trazer essa pessoa para dentro do contexto conosco para nos ajudar. Tá? Então, a gente chamaria de limitações, chamará as limitações delegáveis. Eu delego para outra pessoa. Agora, existe uma terceira categoria que a gente chama das limitações intransferíveis. Por que são intransferíveis? Porque não tem como eu passar para outro. Eu posso pagar alguém para fazer ginástica para mim? Não posso. Sou eu que tenho que fazer ginástica. Porque a barriga está em mim, não está no outro. Então, essas chamadas limitações intransferíveis, ela tem impacto mais profundo na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional. Então, essas limitações são mais delicadas. A gente chama de limitações intransferíveis. Ana Lúcia, bem-vinda, Ana Lúcia. Quanto tempo que eu não te via? Que bom ver você aqui conosco. Então, limitações intransferíveis são limitações que não tem jeito. Não há como eu passar para outro, porque elas trazem impacto na minha vida. Tá? Então, essa primeira lei é que todos têm limitações e as limitações elas são escalonáveis. São situações que podem ser não tão graves, não trazem grandes impactos, ou elas podem ser compartilhadas com outros e aí você cobrir aquelas dificuldades, ou talvez ser limitações um pouco mais significativas e eu tenho que tratar ela porque elas
traz impacto, eu tenho que confrontá-las. A segunda lei das limitações diz o seguinte: não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Limitações que eu não enfrento, eu não supero. Limitações que eu não confronto, elas não podem ser superadas. Por quê? É muito comum que a gente estabeleça um nível de relacionamento com as limitações onde a gente finge que ignora que ela existe. Eu falo fingir porque na realidade nós sabemos que ela existe. Mas a gente ignora que ela existe, que ela exista. E se eu ignoro que ela existe, ou a existência dela, o que vai acontecer? A tendência é que ela se fortalece. E toda vez que eu tento avançar numa direção, numa área da minha vida, aquela limitação é que vai definir até onde eu vou. Por quê? Porque eu simplesmente não me posicionei diante dela. Eu permiti que aquela limitação tomasse o espaço da minha vida, porque eu negligenciei. Eu simplesmente quis ignorar que ela fazia parte do meu cotidiano e que eu tenho que enfrentá-la. Então esse é o tipo de limitação. A Ingrid também está conosco aqui, que legal. Olha que bom ver vocês de volta. Coisa boa. Olha só, então isso é muito interessante. Olha só, tudo que eu não confronto e é importante me domina. Preste atenção nisso. Aquilo que eu não confronto vai me dominar. Não é que eu quero que me domine, mas o fato de eu não confrontar, dou força para aquela limitação, tome corpo, tome espaço, e ela vai roubando o meu dia a dia, vai roubando as minhas performances. Então as minhas performances começam a ficar comprometidas, porque aquela limitação ela vai se tornando cada vez mais poderosa. Quem fortalece as limitações é a nossa omissão. Tá? Prisioneiros das nossas limitações, continuamos agarrados a elas e, logicamente, performando à mercê do domínio delas. Então essa foi a primeira lei, nós falamos, todos têm limitação. A segunda lei, nós falamos que não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Então vamos para a terceira lei. Qual é a terceira lei? Nossas limitações pessoais atuam como em todas as esferas da nossa vida. Eita, não, parece que não, olha só. Às vezes a gente fala, não, essa limitação aqui está muito bem da minha vida profissional. Não. Ela está na sua vida relacional, está na sua vida com os seus vizinhos, ela está na sua vida com sua família, com seus amigos, ela vai... Não está só na profissional. Ou seja, uma limitação, vamos falar, quer ver um exemplo? Timidez. Quando a pessoa é tímida, tem uma limitação de se comunicar, aquela limitação não vai meramente ficar dentro do ambiente familiar, onde ela tem a dificuldade de se expressar com naturalidade com as pessoas com que ela convive. Ela vai fazer com que essa limitação na hora que ela vai negociar com o banco, na hora que ela vai comprar uma casa, comprar um carro ou fazer qualquer coisa, aquela limitação vai permear essa relação. Ela vai chamar um profissional para fazer um serviço, ela vai trabalhar, ela vai apresentar um projeto dela, ou seja, em todas as esferas da vida, aquela limitação aparece. Ela acompanha você aonde quer que você vá. Por isso que é importante você confrontá-las. Agora imagine, se ela já domina, se você a ignora, e ela se manifesta em várias áreas da sua vida, perceba o poder que as limitações têm. Vamos lá. O quarto ponto é que existem limitações, quer dizer, as limitações, elas se manifestam nas suas tarefas. Elas se manifestam naquilo que você faz. Não existe limitação que ela fica assim, ela convive com você, mas ela está só ali. Não. As limitações elas vão se manifestar naquilo que você faz.
Elas são muito interessantes, elas permeiam a sua ação, elas permeiam aquilo que você faz, aquilo que você age. As limitações, elas estão muito atreladas às nossas tarefas, elas estão muito atreladas àquilo que você faz. Aquilo que você faz vai expressar as limitações. E quando eu decido identificar as limitações, normalmente eu preciso passar por aquilo que eu faço. Porque na realidade ela tem voz, ela tem força, ela tem ação naquilo que eu faço. Por isso que elas amarram a gente. Porque elas estão... É bom lembrar isso, né? Aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. Ou seja, eu quero fazer, aquela tarefa fica impedida de ser feita porque eu permiti que a limitação atuasse. Então não é meramente naquilo que eu faço, nem na forma que eu faço. Percebe? Ela tem naquilo que eu faço, na forma que eu faço e naquilo que eu não faço, porque eu fico amarrado a essa limitação e ela não permite que eu avance, que eu conquiste, que eu vou lá na frente. Tem muitas pessoas que fazem curso, fazem treinamentos, gastam dinheiro com treinamentos e dinheiro com terapias e outras coisas, mas não produzem. Porque na realidade elas não entendem que elas têm que confrontar suas limitações. Você tem que confrontar as limitações. As limitações não podem, elas precisam ser confrontadas, porque elas estão naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer. Elas tomam voz e aí. E aí nós vamos para a quinta lei das limitações. É que quem tem menos limitação é que vence. Presta atenção nisso. Quem tem menos limitação é que vence. Não é que quem nasce com menos limitação é que vence. Aliás, eu queria dizer para você, nós falamos isso no início. Todos têm limitação e todos precisam vencer suas limitações para alcançar sucesso. Agora, como é que eu tenho menos limitação? Eu tenho menos limitação à medida que eu tenho consciência das minhas limitações e eu tenho uma ação intencional para superar minhas limitações. Eu tenho uma ação objetiva, clara, incisiva sobre as minhas limitações. Eu tenho um plano para superá-las. Eu tenho um plano para me entregar a mim mesmo e buscar a superação dela. Eu trouxe esse contexto. Olha, gente, tem a Jaqueline também de Paris, está conosco aqui. Que legal, Jaqueline, ver você aqui conosco. Olha só. Quando a gente permite que a limitação está aqui do nosso lado e anda do lado, ou seja, ela caminha conosco, elas passam a governar nossas áreas, nossas vidas, eu não tenho sucesso. Mas à medida que eu venço intencionalmente as minhas limitações, eu defino uma trilha de sucesso. Esse material que eu estou distribuindo para você está dentro do contexto da liderança na trilha do sucesso. Muitos líderes não têm sucesso porque eles, ao invés de enfrentarem suas limitações, eles tentam ignorá-las. Eu vou falar uma coisa para você. Suas limitações precisam ser, primeiro, descobertas. Elas têm que ser denunciadas. E eu falo que a primeira pessoa que deve denunciar suas limitações é você mesmo, não é outra pessoa. Porque você conhece suas limitações. Agora, se você conhece suas limitações e não as enfrenta, tem uma coisa muito óbvia. Todo mundo percebe. Com quem você convive, percebe. Como nós falamos, as limitações, na terceira lei diz que elas atingem todas as esferas da sua vida. Você já viu uma esfera? Uma esfera tem uma característica muito interessante. Pega uma bola, a bola é uma esfera, formato esférico. Qual é a face da bola? Você olha, roda a bola, é tudo a mesma face. Ela é um contínuo. Se eu pego, por exemplo, um caderno,
eu tenho a face do caderno, essa face, eu tenho essa outra face, eu posso olhar desse jeito assim, eu vou ver uma face. Agora, quando você vê a esfera é um todo, eu posso até estar olhando num ângulo, mas se eu rodo, ela não muda, ela é a mesma esfera. Assim é a nossa vida e as limitações. Aonde quer que nós estejamos, aquela limitação aparece. Então, eu preciso denunciar essa limitação, preciso confrontar ela, preciso olhar essa limitação, porque ela é a primeira pessoa que tem que tratar da limitação sou eu. Porque se eu não olhar minhas limitações, as outras pessoas veem. E é pior quando a minha performance, as minhas conquistas estão sendo contidas porque eu não estou agindo de forma intencional sobre as minhas limitações. Eu costumo dizer o seguinte, amanhã vou ter um encontro com um amigo e eu achei muito propício o que ele me falou hoje para essa conversa que eu estou tendo com vocês hoje. Ele chegou para mim e falou assim, foi ontem que ele ligou para mim, falou assim, olha, eu percebi que eu tenho uma limitação na minha vida. Ele é um profissional, empresário, e ele falou assim, eu tenho uma limitação na minha vida. E eu vou fazer o seguinte, eu quero vencer essa limitação. E eu tomei algumas decisões, e uma das decisões é que eu quero sentar com você, compartilhar essa limitação com você, conversar contigo sobre ela. O que ele está fazendo? Olha que coisa interessante. Se você tem uma limitação e ela fica só para você, se você não presta conta dessa limitação para ninguém, qual é o estímulo que você tem para vencê-la? Nenhum. Agora, quando você tem uma pessoa amiga de confiança e você chega para ela e denuncia essa limitação, e ao mesmo tempo que você denuncia, você chega para a pessoa, você se compromete em vencer essa limitação, compartilhando com outros, você caminha na direção da superação. Então, limitações, dentro do contexto da sua vida pessoal, no contexto da sua gestão, no contexto da sua empresa, no contexto do lugar que você trabalha, no contexto das pessoas que você acompanha, se você não colocá-la para fora e se propor a fazer um plano, um confronto verdadeiro, o sucesso fica comprometido. Não adianta colocar nos outros, em Deus, ou na sua família, dizer que é culpa do outro. Não. O responsável pela sua superação é você. Gente, o pessoal de Paris está invadindo aqui essa live hoje. A Dani está aqui conosco também. Que legal, Dani! Eu não sei se você está em Paris ou se você está na Austrália. Eu soube que você ia viajar. Já está em Paris de volta ou está na Austrália? Então, preste atenção. Quando você não confronta suas limitações, a gente acaba sendo dominado por elas. Se você quer vencer as limitações e construir um caminho de sucesso, uma carreira de sucesso, uma liderança de sucesso, você precisa confrontar suas limitações, você precisa enxergá-las, enumerá-las, traçar um plano de ação e buscar alguém que acompanhe com você, que seja uma pessoa que você preste conta para superá-la. Caso você não faça isso, dificilmente você vai superá-la. Está em Paris, né, Dani? Que legal. Gente, que saudade de vocês aí. Como eu tenho saudade de Paris. Estar com vocês era muito bom. Então vamos lá. Se você quer vencer suas limitações, você tem que ter um plano. Você tem que ter objetivos bem claros. Escrever, ter consciência, compartilhar com alguém, fazer com que que essa ação seja objetiva, não seja meramente intelectual. Opa! Deixa eu dar uma resposta. Olha, nós estamos com vontade de ir para aí sim, nós vamos mesmo. Nesse período agora temos trabalhado muito. Nós estamos lançando um curso digital. Esse período está sendo um período de muito trabalho para nós. Olha só. Voltando aqui ao nosso assunto. Sucesso ou limitações? Quem vence? Eu falei que esse é o tema dessa live. Vence aquele que você alimenta. Se você alimenta o seu sucesso
vencendo, tendo um plano para superar suas limitações, você se torna uma pessoa de sucesso, um vencedor, um líder vencedor. Agora, se você pega as suas limitações, coloca do lado e alimenta a omissão, quem vence são suas limitações. E eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, é porque eu sei que você quer vencer. E é por isso que eu tive o cuidado de trazer esse assunto, expor esse assunto para você, porque eu sei que vencedores se acontece com decisões. Me diga aí comigo, qual é a sua decisão a partir da consciência desse assunto? Qual é a sua decisão? Que decisão você toma agora? Mas me diga qual decisão você toma agora. Talvez você não tenha escutado toda a live, eu trouxe bastante coisa e você queira visitar esse assunto outra hora, vale a pena, tá? Mas me diga, qual é a decisão que você toma sobre as suas limitações? Você vai continuar ignorando? Ou você decide definitivamente enfrentar suas limitações? Se você tiver coragem, aí é desafio mesmo, qual é a limitação que mais tem limitado, que tem mais prendido o seu sucesso? Escreve aí para mim. Qual é a limitação que você percebe que tem mais prendido você? O primeiro passo para superá-la é denunciá-la. Denuncie a sua limitação. E o que você está disposto a fazer para vencê-la? Deixe o seu comentário, vai ser muito legal. Eu queria ler seu comentário, tá? E a gente pode conversar, se você quiser, sobre o assunto. Lá no direct a gente pode estar falando sobre as suas limitações. Tá bom? Foi muito gostoso estar com você aqui hoje, estar compartilhando esse assunto. Toda sexta-feira eu espero estar trazendo isso numa forma em live ou colocar um vídeo sobre o assunto. E nós temos um assunto muito gostoso para a próxima semana. Próxima semana nós vamos falar sobre liderança transcendente. É um assunto show. Você que lidera uma equipe, um trabalho, lidera uma empresa, lidera uma igreja, lidera um grupo, seja o que for, você não pode perder esse assunto, que é muito interessante. Todos os temas que eu estou trazendo aqui dizem respeito à liderança. E eu costumo dizer que pessoas que se lideram são pessoas que se lideram. Lideram a si mesmas. Os bons líderes aprendem primeiro a liderar a si mesmos, para que sejam líderes que performam. E, que legal. Olha só, a Ingrid colocou aqui, ó. Perfeccionismo. Gente, fantástico, Ingrid. Parabéns pela sua abertura, Ingrid. Que legal. Perfeccionismo, gente, deixa eu confessar, eu também tenho um problema com perfeccionismo. Eu tenho confrontado. Aliás, estar com você aqui agora é vencer meu perfeccionismo. Porque eu estava cheio de restrição. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo hoje. Vamos lá. Tem aí Camila Braga, minha querida, trabalhou comigo, que legal ver você aqui, que bom, que legal, coisa boa. Então, eu tive que vencer meu perfeccionismo que está aqui, eu estou com você, Ingrid, nós vamos vencer essa, que legal. Então eu tive que enfrentar, se a gente pega se nos tornamos escravos do perfeccionismo, nós não produzimos. Há uma frase que eu aprendi, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente quer tanto entregar o ótimo que não entrega o bom. Agora, quem entrega o bom tem a chance de produzir o ótimo, porque vai ter a chance de olhar o que fez e aprimorar. Agora, quem está esperando o ótimo, gente, é escravo, fica o tempo todo se contendo e não entrega nada. Então, entregue o seu bom e tenha foco em ser excelente. Isso aqui é fantástico. Obrigado, Ingrid, pela sua participação. Ninguém mais quer escrever, não? Escreve aí qual é a limitação que você quer vencer. Tem gente que tem a limitação, por exemplo, de não conseguir ler, não tem tempo para ler.
Tem gente que tem limitação, por exemplo, relacional. Tem pessoas que têm a limitação, por exemplo, como líderes, né? As pessoas às vezes se encastelam. Elas têm... Sabe que uma limitação muito curiosa que eu percebi nos líderes é que eles já sabem o que querem. E como eles sabem o que querem, eles praticamente impõem o que querem para os seus liderados. Sabe o que acontece quando eles fazem isso? Eles têm baixo comprometimento com aquilo que eles estão precisando que seja feito. Baixo comprometimento. Por que baixo comprometimento? Porque eles acabam olhando, eles impõem e não permitem que as pessoas participem do processo de construção da solução. É muito ruim. Deixa eu ver aqui, olha. Dani falou assim, eu não consigo terminar as coisas, desisto no meio. Dani, isso é muito comum em algumas pessoas. Eu vou te contar. Quem conhece o seu temperamento, o seu perfil comportamental, conhecer o perfil comportamental é uma das chaves para superar isso. Eu conheço você, sei que você é uma pessoa influente. O influente, por natureza, ele se estimula com coisas novas. E desestimula rápido quando as coisas começam a se tornar, como diria, repetitivas. Tá? Quando começa a ficar repetitivo, o influente ele acaba desestimulando. Vou ensinar um segredo. Quando você projeta aquilo que você quer e faz a técnica da visualização daquilo que você quer e você vê com frequência, é como se reativasse aquela energia que inicialmente você teve para ver aquilo. Então é uma forma de você disciplinar-se através da visualização do seu objetivo. Então, invista nisso. Tá? Invista na visualização. Isso vai ajudar muito você de se manter energizada para os seus objetivos. Mas parabéns por se colocar aqui. Desistir no meio não é um problema só seu. Muita gente tem essa limitação. Seja bem-vindo ao time. Agora, tem como superar isso. Agora, como é que você vai superar isso? Lembre-se que eu coloquei o caminho, gente, todos vocês, prestem atenção no que eu coloquei. Tem a Luciane conosco, Luciane Coach, que legal estar com você aqui conosco. Veja aquilo que a gente falou. Coloque a sua deficiência, compartilhe com alguém e monte um plano de superação. Mas, olha só, é alguém que você se reúna com frequência. Tem a Geise Mota falando da Irlanda aí. Oi, Geise, que legal ver você aqui. Que legal. Olha só. Quando você coloca a sua limitação com a perspectiva de alguém que acompanha você, alguém que vai estar junto com você, é mais fácil, é muito mais proveitoso. Você vai vencer isso com muito mais rigor, com muito mais... como diria assim, com mais energia. Compartilha. Não somente visualize, tá? Mas compartilhe a limitação. Toda limitação que você enxerga, planeja e se compromete com alguém, e não é só se comprometer, é um comprometimento verdadeiro. Você vai se reunir e procure ter encontros com aquela pessoa e sempre prestar conta do que você está fazendo dessa limitação. Quando você faz isso, você vai superar a limitação. E aí vem o sucesso. O sucesso está exatamente nessa persistência sobre o assunto. Que legal, né, gente? Que coisa boa. Geise, meu abraço aí pro Bruno, tá? Para as crianças também. Vocês são muito queridos. Que bom, gente. Uma certa vez eu estava lendo um artigo e dentro desse artigo trazia a história de um menino. Esse menino estava muito preocupado com o avô e ele ouvia a história do lobo branco e do lobo preto. Era um menino índio. E ele, quando conversava com o avô, ele perguntou: vovô, eu já ouvi falar que o lobo preto é muito mau. E o avô, sim, o lobo preto é muito mau.
Mas o lobo branco é bonzinho. Sim, o lobo branco é bonzinho. Vovô, e o que acontece? Assim, não, um está sempre brigando com o outro. E vovô, qual deles é que vence? Aí o avô disse, você quer saber qual que vence? É aquele que você alimentar. Ou você alimenta as suas limitações com foco em ter sucesso, ou você alimenta as limitações no foco do insucesso. Nós estamos fechando aqui, essa live está muito gostosa, mas semana que vem tem mais, tá? Nós vamos estar junto aqui a partir das 19 horas na sexta-feira que vem. Eu quero estar com você junto e a gente vai falar sobre liderança transcendente. É um tema maravilhoso também, que a gente vai falar a relação que existe entre a liderança e o propósito, tá? Como construir uma liderança que caminha para uma visão de propósito. Muitas pessoas pensam que sucesso tem muito a ver com meta. Cara, meta é tudo. Eu costumo dizer que meta ele é fundamental para construir o sucesso. Todo gestor, todo gerente, aqui que é o empresário aí do ramo eu esqueci como é que fala em francês. Trabalha com transporte, né? Aqui. Então, quem trabalha desculpa, gente, 19 horas do Brasil, tá? Eu sei que na França vai ser 24 horas, né? Na Irlanda vai ser 11 horas, né? 23 horas, tá? Então, no Brasil, 19, aí com vocês, na França, 24 horas, e na Irlanda, 23 horas, Portugal também, 23 horas, tá? Então é isso mesmo, já é 1h da manhã, né, aqui. Que legal vocês estarem conosco. Então, vamos estar falando então sobre liderança transcendente, tá? E eu espero vocês. Queridos, grande beijo e minha satisfação de ter estado com vocês nesse dia gostoso. Bom, eu vejo vocês semana que vem, falando sobre liderança transcendente.